Bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja o Deus de Isaque, bendito seja o Deus de Jacó. Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a doce e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarando que a vitória é nossa pelo precioso sangue de Jesus. Trago nessa noite de quinta-feira, às 20 horas e 27 segundos, uma mensagem subordinada por seguinte tema: o que você faz quando ninguém está te olhando? Baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo 23 e versículo de número 24, que nos diz a doce e bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode se esconder em lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Que Deus abençoe tua vida, que estará ouvindo esta mensagem subordinada por seguinte tema: o que você está fazendo quando ninguém está te olhando? Queridos e amados irmãos, reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Apesar da responsabilidade de ser modelo e referência aos liderados, a preocupação não deve ser preservar o bom testemunho apenas quando somos vistos. É possível ter desvios de conduta fora da vigilância, mas viver de forma teatral diante de observadores. Uma definição popular e antiga é: caráter é o que você é quando ninguém te vê ou está te olhando. Aliás, Deus que nos conhece e nos vê, conhece os nossos passos e sabe que nós somos pequeninos. Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo quando ninguém está te olhando? Aliás, quem é você? A conduta dúbia, com comportamento diferentes quando não há ou não planteia, revela a necessidade de se trabalhar verdadeiramente o caráter. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas atividades, quando não estão sendo observados. Moisés foi exemplo de grande líder. Certamente pode ser considerado o mais velho do Antigo Testamento. Ainda assim, teve que lidar com o mesmo tipo de fraquezas e limitações que ministro de todas as épocas, tal qual o profeta Elias, e de quem a palavra de Deus afirma: era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, em Tiago, capítulo 1, verso 17. Esses dois gigantes espirituais têm sido usados por Deus de forma extraordinária. Não anula o fato de que eram homens. Eles também precisam ser trabalhados pelo Senhor, assim como eu e você o necessitamos. Quem é você? Quem somos nós? O que nós estamos fazendo quando ninguém está nos olhando? Observe um episódio da vida de Moisés. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo.
olhou de um e de outro lado, Moisés, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informando desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés pensava que ninguém estava vendo o ato que ele cometeu, até porque Moisés foi defender um hebreu e viu o outro hebreu que o viu e condenou Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, quantas das vezes tu se decepciona com pessoas assim, com irmãos, que você tenta ajudar, você procura abençoar, depois aquele irmão vem e te entrega, aquele irmão vem e se levanta contra você. Moisés foi defender um irmão que estava sendo espancado, mas se Moisés não tivesse a incentiva de defender aquele homem, ele estaria morto. Moisés defendeu e o matou aquele egípcio e enterrou na areia. Mas o outro hebreu, o outro judeu que viu aquela cena, estava brigando, irmão brigando com irmão. Coisa terrível. Nas igrejas hoje não é diferente. E Moisés foi tentar apaziguar a situação. Ele se levantou contra Moisés, lançou na cara de Moisés e chegou aos ouvidos de Faraó, que procurou matar Moisés, mas teve que fugir. Quantos pastores estão fugindo hoje por causa de irmãos fofoqueiros? Quem não ajuda só atrapalha. Deus colocou alguém para te ajudar na sua caminhada, na sua aprovação no seu deserto. E você entende que Deus está fazendo com você isso, mas você quer ver aquele que está te ajudando morto, perseguido. Isso é terrível. Mas não se espante, porque Deus está com o ajudador, com aquele que está te ajudando. Se decepcionamos com muitas pessoas que a gente ajuda, dá mão, vai à procura e depois de algum tempo nos abandona e fala mal de nós ainda. Mas é assim mesmo, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes de nós e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Está baseado no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 15. Alegra-te por ser perseguido por uma causa justa. Observe a frase: olhou de um lado e de outro, Moisés, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Por qual motivo Moisés olhou para o lado? Para os lados? Você acha que se houvesse testemunhas, ele mataria o egípcio? É óbvio que não, ele não viu. É claro, naquele momento, ter ou não ter público determinou o comportamento de Moisés. O comportamento de Moisés. Mas foi um comportamento justo. Muitas vezes, amigos, de forma semelhante. Porém, se você não faria algo na frente de outros, também não deveria fazer quando se encontra sozinho? Se aquilo que você assiste num quarto de hotel, quando está sozinho, não teria coragem de assistir com alguém ao seu lado, então é óbvio que não deveria estar assistindo a sós. Quando você pega seu celular, fecha a porta do teu quarto. Quando você não deixa a sua esposa ver o seu celular, suas mensagens, ou deixa seu esposo ver suas mensagens, ou os filhos não deixam os pais ver a sua mensagem. Você prefere ficar sozinho com o seu celular. Por que há tanta dificuldade? Por que você não quer que ninguém olhe no seu celular, seu Face, seu Instagram? Ah, é uma privacidade minha.
Nós não somos daqui. Satanás está te enganando. Você esconde dos homens, não de Deus. As mensagens que tu posta, que tu lê, que tu recebe, com quem tu falas, Deus sabe. Para onde me irei ali no teu espírito? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se descer às profundas, aí tu estás. Ai de nós. Estamos fazendo o papel de bobos e de tolos. Cuidado, porque Deus sabe. Não deixe. E outra coisa que acontece: você deixa seu pastor, sua esposa, seu esposo pensar mal de você pelas suas atitudes. Isso é um caráter péssimo. Você confia ou não confia? Você é amigo ou você não é? Olha, a coragem de Moisés de matar o egípcio proveio da falta de testemunhas. O mesmo acontece hoje. Acreditamos que se ninguém está vendo, ninguém fica sabendo. Porém, o texto bíblico nos ensina que, mesmo que achamos que ninguém viu, será descoberto. Uma lição fácil de se aprender com o cadáver do egípcio, que não permaneceu escondido. É por isso que muitos no futuro serão envergonhados. Que tu venha ser uma pessoa honesta, sincera e íntegra, e que saiba desviar do mal, porque Deus está nos vendo. O que tu faz quando ninguém está te olhando? Não vive em função da vigilância dos homens. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar o mesmo sem ninguém para observar. Tendo alguém nos observando ou não, o nosso caráter tem que ser o mesmo. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está se preocupando com o caráter, mas somente com a reputação, ou seja, com o que pensam dele. Cita aqui uma boa distinção entre caráter e reputação, que ouvi do meu amigo, um certo pastor. O que sou à luz determina a minha credibilidade. Vou repetir, o que eu sou à luz determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade, mas diante de Deus o que vale é o caráter. E daí que vem a autoridade. E no Apocalipse, Deus diz: eu conheço o teu caráter. Olha, zelar pela reputação é bom. Não podemos falar contra isso. Até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor a ela, a reputação. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o seu estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, primeiro. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e o ouro. Um bom nome ou uma boa reputação é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. No entanto, deve ser extensão de caráter e não uma forma de enganar os que não conseguem ver nosso íntimo. Jesus confrontou com os fariseus repetidas vezes por causa disso. Ele nos ensinou que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Em Mateus capítulo 6, verso 1. Obviamente, Jesus não fala contra o ser visto pelos homens, uma vez que, no mesmo sermão do monte,
ele já havia dito que as nossas boas obras, quando vista pelos homens, podem levá-la outros a glorificarem a Deus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus confrontava os fariseus pelo fato de que eles só faziam o bem porque queria ser visto pelos homens. Estava apenas construindo reputação. Não faria em oculto, no privado, aquilo que se propunham a fazer à luz, em público. O mesmo ensino é encontrado em diferentes porções das Escrituras Sagradas. Observe, o apóstolo Paulo falou acerca do comportamento que os servos devem ter. Escravos obedecem tudo aos seus senhores, terrenos não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 24. Repare na frase, não somente para agradá-los, quando eles estão observando. Indica que a produtividade do cristão não deveria melhorar só quando conta com uma plateia. Por essa razão, acrescenta a frase, mas com sinceridade de coração, que denuncia o fingimento quando se faz só para ser visto. Então o apóstolo nos leva ao entendimento do que é caráter. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Esse é o segredo. Amados, pregadores que gostam de plateia para ser aplaudidos, cantores que gostam de uma grande plateia para ser aplaudidos, missionários e demais em suas atividades. O verdadeiro cristão, ele não recebe aplauso, ele glorifica a Deus, porque ele não traz a marca da glória dos homens e de sua fama. Ele leva sobre o seu corpo as marcas de Cristo Jesus, que não foi com aplausos, mas foi com chicote e com escravo na cruz. Ele foi chicoteado, Jesus, pelos homens, maltratado, cuspido e humilhado, levando sobre si a nossa cruz, que levou à morte. Crentes que vivem, pregadores e pastores de aplauso, ele não passa de um artista. Isso é teatro. A igreja não é um teatro. A igreja é um lugar onde nós adoramos e cultuamos a Deus, de coração, em espírito e em verdade. Temos muitos artistas no nosso meio. Está faltando de profetas verdadeiros. Temos muitas pessoas assim no nosso meio aplaudido. Está faltando pessoas que têm a marca de Cristo. E eu lhe falo nesta noite, em nome de Jesus, rejeite os aplausos dos homens. Rejeite os aplausos dos homens. Porque quando os homens estão te aplaudindo, é porque você está agradando os homens e está rejeitando a Deus, ou entristecendo a Deus. Por favor, aquele que quiser ser amigo deste mundo é inimigo de Deus. E hoje pastores e pregadores levam o mundo para a igreja, para receber seus aplausos, seus elogios, e esquece que a glória e a honra só pertencem a Jesus. Não posso evitar o mal ou dedicar-me a fazer o bem, só quando sou visto pelos homens. Mesmo que ninguém esteja me olhando, Deus vê. E a Ele que devo me empenhar em honra e glória e agradar. Com isso em mente, atente ao exemplo bíblico de integridade de José. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo.
Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisas alguma de sua casa, e tudo o tem o deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer sua tarefa e num dos empregados ali se encontrava, não tinha ninguém. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Livro do Gênesis 39, versos 7 e 12. Aprendo muito com o comportamento de José. Ele não estava preocupado apenas com sua reputação, com o que os homens diriam a respeito dele. Caso contrário, teria aproveitado as oportunidades que teve de se deitar com a mulher de Potifar. Até porque ele teve o cenário perfeito para o deslize quando se viu sozinho com ela em casa. Nenhum dos empregados estavam ali. Seria na expectativa maligna a hora perfeita para fazer aquilo sem ser visto por mais ninguém. Porém, a Bíblia revela duas lições importantes sobre a atitude do homem de Deus. Primeiro, ele se recusa a deitar-se com ela. E, segunda, evita ficar perto dela. Tem pessoas que deixam, mulheres que deixam o esposo sair para bater papo com outros na internet, jovens de igrejas. Tem pastores que entram no seu escritório e fica sós e conversa com quem ele quer. Aonde não é permitido ninguém mexer no seu computador ou no seu celular, nem a sua esposa. Pregadores também. Filhos também fazem isso com seus pais e ovelha com o seu pastor e pastor com a igreja. Pastor saiu, o rebanho fica disperso. Satanás se aproxima com seus laços, com seus frutos para oferecê-los àqueles que desejam experimentá-lo. Mas quando você tem o bom caráter de José, o temor a Deus, a primeira coisa que tu faz é recusar. A segunda coisa que tu faz é ficar longe daquele que te convidou. Mas hoje a gente vê, nós vemos o contrário. As pessoas se jogam para cima, pregadores, cantores, irmãos e irmãs, e fazem isso. E dizem: ninguém está nos vendo. Quando eu saio da minha casa, eu, pastor Roberto, saio da minha casa, eu falo: Senhor, coloca anjos na minha casa. Põe anjos na minha casa. Porque a nossa casa é o lugar também de cultuarmos a Deus. E não pode haver ou existir iniquidade nas nossas casas. Deus visita Abraão em casa. Deus visita Maria em casa. Mas visita Gideão no trabalho. Deus visita a sogra, a filha de Jairo, em casa. Deus te visita em casa. Agora, o problema é o que tu estás fazendo quando ninguém está te olhando em casa. A decisão de recusar deitar-se com aquela mulher mostra integridade. Já a decisão de evitar ficar perto dela revela o reconhecimento de sua fragilidade. Reconhecer o perigo da queda leva a andar em vigilância. A palavra de Deus diz: alerta-te, que ninguém brinque com fogo, acaba se queimando. Pode alguém colocar o fogo no peito sem queimar a roupa? Alguém anda sob brasa sem queimar os pés? Pastor, isso é bíblico? Livro de Provérbios, capítulo 6, verso 27 e 28.
Penso que quando a Sagrada Escritura registra que José fugiu da casa, aponta para uma atitude prudente, porém a própria prudência revela que a tentação se faz presente. Não acho que José fugiu com medo de ser violentado pela mulher. Acredito que ele foge para evitar embaraçar-se no laço do maligno, que se apresentou de uma forma bem atraente. Penso que o homem de Deus fugiu dele mesmo. José queria agradar a Deus. Ele não falou apenas sobre pecar contra seu Senhor terreno, mas contra o Senhor celestial. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui temos 2 pontos altos que José ensina. Não importa se há ou não testemunhas humanas, os olhos de Deus estão sobre nós. Para não ficar extenso essa mensagem, que vou fazer primeiro tópico, segundo tópico, 2 vezes. Eu vou encerrar aqui. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Não esqueçam, quando entra para teu quarto, para teu escritório, e estás a sós, ninguém está te vendo. Deus está te contemplando. Por esta razão, seja um José na vida, porque o nosso adversário anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Por favor, não esqueça o que você faz quando ninguém está te olhando, mas Deus está te vendo. A paz do Senhor, Deus te conceda uma boa noite. Se Deus permitir, amanhã eu termino essa mensagem.